Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidá-los para uma leitura do segundo livro de Reis, no capítulo número 6 e o verso número 14 até o versículo 17, que nós lemos assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus amados, a nossa meditação hoje é nesse trecho da Bíblia, muito profundo. E nós temos aqui pelo menos 4 coisas importantes. Claro que tem mais, mas a Bíblia é muito profunda, o poço é muito profundo e a nossa corda é curta. Mas aqui, o moço de Eliseu, diz a Bíblia, ele acorda cedo pela manhã e ele vê a sua casa cercada de um grande exército dos sírios, do inimigo. Então ele diz a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Então o nosso tema hoje é este: que faremos? Observe que quando o moço diz que faremos, é que ele não está vendo saída. Não existe uma saída para aquele moço. O moço vê um grande problema, uma grande dificuldade, e ele diz: que faremos, meu Senhor? Numa linguagem nossa, estamos perdidos. Para que você se situe dentro do contexto do acontecimento, o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. E ele armava emboscadas contra o rei de Israel, mas Elias, ele recebia de Deus uma revelação de que haveria esse ataque do rei da Síria contra o rei de Israel, e ele avisava o rei de Israel. E o rei de Israel, naquele dia, ele não passava em determinado lugar. E diz a Bíblia que isso não aconteceu 2 nem 3 vezes, aconteceu várias vezes. Então o rei da Síria, ele ficou perturbado, ele disse: tem um traidor aqui, não é possível. E quando ele reuniu os seus homens, querendo saber do traidor, os seus homens disseram: não, meu senhor, aqui não tem traidor. É que lá em Israel tem um profeta lá, que tudo o que o senhor pensa no teu quarto de dormir, ele conta para o rei da Síria, ele fica sabendo, ele é um profeta. O rei falou: então traga ele aqui. E deu a ordem. E os soldados foram logo de manhãzinha e cercaram
toda a casa do profeta. É aí que o moço do profeta, ele levanta muito cedo, já de madrugada, e quando ele olha, ele vê que o exército, com cavalos e carros, tinha cercado a cidade. Aí ele diz, ai, meu Senhor, que faremos? Amados, o que fazer quando você está cercado de um exército inimigo? Seja problemas, seja dúvidas, ou até inimigos, literalmente falando. Veja a situação do mundo, essa pandemia. Que fazer? Que faremos? Dizia o moço. Aleluia. Que faremos está no plural, quer dizer, ele estava dizendo, eu e o Senhor estamos em apuro. Olha o tamanho do exército do inimigo. Que faremos? Quem sabe nessa noite você não sabe o que fazer diante de um determinado problema. Mas 4 coisas Deus nos orienta através dessa palavra que nós precisamos fazer. Não importa o tamanho do problema, o número dos inimigos. A primeira coisa é fazer, é não temer. Quando ele diz, ai meu Senhor, que faremos? E ele, o Eliseu, e ele disse, não temas. Primeira coisa, não temas. Na Bíblia, esta palavra não temas, ela está por 365 vezes. Um versículo para cada dia do ano. Não temas. O que você deve fazer diante do problema? Não temas. Mas é difícil, tem aquilo para pagar e a data está chegando. Não temas. Não temas. Porque o medo faz a pessoa fugir. O medo faz a pessoa se entregar ao inimigo. O medo escraviza. O medo faz com que a pessoa caia em desespero, em depressão. O que fazer? Não temas. Quando Josué, diante da responsabilidade de assumir aquele povo numeroso de Israel, ele ficou, claro, assustado, com medo. E Deus disse a ele, não temas e não te espantes. Aleluia. Não temas. Não tenha medo. Primeiro, não tenha medo. O problema te cercou, não temas. Não temas. Lembra de Jairo? Quando ele pede que alguém avise, ele chama Jesus, a minha filha está enferma, está mal, quase à morte. E Jesus, eu vou lá na tua casa. Aí vem a mulher que há 12 anos estava enferma, e Jesus cuida do caso dela. E quando Jesus volta-se para ele, um dos seus servos chega perto dele e diz, não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. E Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Viu? Não temas. Uma das armas do diabo contra o crente é colocar medo no seu coração. Por isso que Deus diz, não temas, não temas. Lembra do gigante Golias? Todos se assustaram. E Davi disse assim, quem é esse incircunciso aí? Quem ele pensa que é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Não temas. Não importa o teu problema. Não temas. Segundo,
Veja, né? Ou saiba que nós estamos em vantagem. Você é um crente, diante da luta, você está em vantagem. Mas em vantagem, pastor, você não conhece o meu problema. Bom, eu não conheço o teu problema, mas eu conheço o Deus que a Bíblia revela. Nós estamos em vantagem. Olha o que Eliseu diz para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Viu? Você é mais forte. Mais são os que estão conosco. Então, Eliseu e o seu moço não estavam sós. Parecia, mas não estava. Eles estavam num número maior do que aquele inimigo. Ele diz: não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você sabia que, numa oportunidade, um anjo de Deus, ele feriu 185 mil homens do exército dos sírios? Um anjo. E a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, saiba que você está em vantagem em relação ao teu problema. Mas como é que pode? É verdade. É verdade. Por quê? Porque maior é os que estão conosco. Quem está conosco? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Nós estamos em vantagem. Você não pode ser derrotado ou derrotada por esse ou aquele problema. Não importa o tamanho do problema. Sempre estaremos em vantagem. Por quê? Porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não foi isso que o rei Ezequias ele disse diante do rei da Assíria? Ele disse: não tenha medo deles. Com ele está o braço de carne e conosco o nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Então não temas e saiba, você está em posição de vantagem. Olha para Davi e para o gigante. Quem era o maior? O gigante. Quem era mais arrogante? O gigante. Quem estava melhor armado? O gigante. Quem tinha experiência em guerra? O gigante. Quem caiu? O gigante. Aleluia! Porque o gigante caiu. Porque maior é o que estava com Davi. Nós sempre estaremos em vantagem diante de qualquer problema. Não importa, sempre estaremos em vantagem. Terceiro, olhe com os olhos da fé. Creia. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Os nossos olhos físicos, eles não conseguem ver o invisível. Mas pela fé nós vemos o invisível. Então, Eliseu diz, e orou Eliseu e disse: Senhor, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte
estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você viu? Aleluia! O moço olhou naturalmente. E qual foi a reação dele? Ai, meu senhor, que faremos? Mas Eliseu estava vendo com os olhos da fé. Ele disse, não temas. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E para dar um grito assim, ai, meu senhor, que faremos? É porque o moço não viu ajuda nenhuma. Então Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja o que eu estou vendo. Aleluia! E o Senhor abriu os olhos porque Deus não quer ninguém cego em questão de fé. Você precisa crer em Deus. Você precisa confiar em Deus. Aleluia! Não importa o tamanho do problema. O moço viu que ele, Eliseu, e em volta um grande exército. Mas na realidade, o que estava ao redor de Eliseu era cheio, aleluia, um monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tinha um exército do inimigo. Mas em volta de Eliseu tinha um outro exército e muitos carros, cavalos de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Aleluia. Eu fico pensando nesse moço de Eliseu, ele era o cooperador, não é? E quem coopera na obra de Deus, nem todos podem ser o Eliseu, mas todos podem ver o que ele viu pela fé. Não temas, saiba que estamos em vantagem. Ore com os olhos da fé. E quarto, ore. Verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço, fere essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu orou. Ele ora para que Deus abra os olhos do moço, Deus abriu. E o exército do inimigo veio contra Eliseu, porque aquele exército de fogo, o inimigo também não estava vendo. As coisas de Deus é só pela fé. É preciso crer para ver. E ele orou outra vez e disse, fere ele de cegueira. E Deus os feriu de cegueira. E o Eliseu chegou diante do comandante daquela tropa, daquele exército, e disse assim, vocês estão procurando em lugar errado, eu vou guiar vocês. E levou eles até a cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel naqueles dias. E quando ele chegou lá, no meio de Samaria, ele orou, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Samaria, quando viu todo o exército ali, no seu território, ele disse assim, vou feri-los, meu pai. Meu pai, pelo respeito que eles tinham a Eliseu. Eliseu era um homem cheio do Espírito Santo. Devo feri-los. Eliseu falou, não, se você prendesse soldados em guerra, você iria matá-los? Não, você não vai ferir. Põe-lhes diante deles pão e água,
para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. Olha que coisa. E o que é o homem de Deus? Saiba que por pior que seja a situação, o final será um final feliz. Aleluia. Eliseu disse, você não vai matar não, nós vamos fazer um banquete. E depois eles voltarão para o seu Senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram e beberam e os despediu e foram para o seu Senhor. Vê o que Deus pode fazer quando você não tenha medo, quando você não teme, quando nós não tememos, quando sabemos que estamos em vantagem, quando olhamos com os olhos da fé, quando oramos, Deus muda o quadro. Aleluia. Ali ia terminar em opressão e depois de derramamento de sangue, mas terminou em banquete. Aleluia. Teu final será um final feliz. Aleluia. A tua história ainda não acabou. Há um Deus nos céus. E Ele é mais poderoso. Ele é maior. Ele pode todas as coisas. Não temas. Vai estar difícil, não temas. Nós estamos em vantagem. Olhe com os olhos da fé, com os olhos físicos. Onde você colocar os olhos físicos, você estará sempre em terreno minado. Você estará sempre nessa esfera natural. Mas quando você olha com os olhos da fé, você entra no campo sobrenatural. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés não teve medo de Faraó, porque ele ficou firme como vendo o invisível. Creu em Deus. Creia. Aleluia. Abraão recuperou seu filho quando ele creu que das cinzas Deus o traria de volta. Ele disse, Deus me prometeu um herdeiro e ele não vai me deixar sem herdeiro, ainda que eu mate, ele me trará de volta. Aleluia. Não tenha medo. Não deixe o diabo colocar medo em você. O diabo sabe que maior é o que está conosco. Então ele tenta colocar medo para a gente correr, para a gente fugir. Mas creia e ore. Ore como Eliseu orou. Abre os olhos, Deus abriu. Fere esses homens de cegueira, Deus feriu. Aleluia. Nós temos ao nosso lado o Espírito Santo. Eliseu é uma figura do Espírito Santo. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz a Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E de repente a gente vê. E Deus tem uma saída. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus tem a solução. Aliás, eu não preciso saber o teu problema. Deus tem a solução. Aleluia. O anjo disse a Maria, para Deus, tudo é possível. Aleluia. Eu agora te convido para nós fazermos uma oração para que todo medo seja repreendido em nome de Jesus e para que o final seja feliz. Pela fé, nós podemos ver um final feliz. Vamos orar agora? Maravilhoso Deus e eterno Pai,
eu te louvo por esse privilégio e peço que a tua bênção venha sobre a vida de cada um daqueles que estão assistindo essa meditação, essa transmissão agora. Todo medo seja repreendido em nome de Jesus, porque nós cremos que maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Pai querido, crendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Creia, irmão. Alguém vai na tua casa, alguém vai ligar para você, não importa. Tudo vai acabar bem. Não importa o tamanho do problema. Creia, Deus te abençoará. Meus amados, eu quero agradecê-los pela atenção, por você estar aí, né? Graças a Deus, pelo que eu percebi aqui, houve apenas uma queda na conexão, mas até aqui Deus nos ajudou e repreendeu todos os empecilhos. Continue orando. Amanhã pela manhã, às 9h30 da manhã, nós teremos a segunda aula da escola dominical. Se porventura tivermos qualquer problema de conexão, não se preocupe. Eu preparo a aula, né? Eu gravo e depois de alguns minutos eu coloco a aula lá no YouTube e depois no Face. Mas nós vamos começar assim, ao vivo, né? A live ao vivo, né? Para ver se Deus nos ajuda. Amém, irmãos? Então amanhã, Escola Dominical vai falar sobre as bênçãos espirituais, uma aula muito boa. Eu espero você então. Amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe.